Quando nós somos apenas nominais dentro da igreja, qualquer pessoa leva a gente embora, porque a gente não conhece Deus. A gente passa a vida inteira na igreja e uma circunstância adversa leva a gente embora. A gente não conhece Deus, não conhece a palavra, não conhece o Evangelho, não sabemos de nada. O Evangelho está acima de pai, acima de mãe, acima de irmão, acima de mulher, acima de filhos. Glorificado seja o Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos provando no Brasil que nós não temos Evangelho. A igreja é de Deus porque Ele estabeleceu atos sobrenaturais para vir à terra na pessoa de seu Filho por meio do nascimento virginal. Olha o que é a igreja. Nós estamos tão distantes do nascimento de Cristo que já perdemos a nossa essência de igreja. A igreja é de Deus porque comprou um povo por meio do sacrifício substitutivo do seu Filho. Você não está aqui porque você acha bonitinho o pastor Gessé, nem acha legal a igreja. Você está aqui porque você estava nas trevas e o Senhor te comprou, substituiu você, tirou o sacrifício que você tinha que fazer e pagar, e Ele fez e pagou por você. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda isto. A igreja é de Deus porque Jesus ressuscitou, Cristo, Deus ressuscitou o Filho dos mortos para promover a vida eterna. Nós não valorizamos nada, não sabemos de nada, não entendemos nada. É um negócio assim meio louco, irmãos. Eu estou falando aqui porque eu estou falando para o Brasil. Estou falando, desabafando diretamente, individualmente, indireto. Estou falando para o Brasil, irmão. Hoje foi um dia que eu recebi inúmeras mensagens do Brasil de pessoas dizendo: resolvi ficar em casa porque eu quero ouvir a palavra e meu pastor só fala de dinheiro. Então eu estou aproveitando esse palco, esse altar, tanto para ensinar vocês, como para pregar para milhares de pessoas que estão a nos ouvir nesse momento. Eu não vou perder essa oportunidade de pregar o Evangelho ao mundo inteiro, como diz a Bíblia em Mateus 24. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 1 a 13, nos diz a gloriosa palavra de Deus, no momento em que o Senhor alertava a igreja. Esta leitura, ela tem alguns tópicos. O Senhor alerta a igreja da vida piedosa que será perseguida, problemática, e da disposição que a igreja deva ter para ser ministrada pelo Espírito Santo. Então a vida espiritual é uma vida de contraste, de guerra, de problemas, mas que devemos abrir nosso espaço para a operação do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo. Ele é o nosso pedagogo, Ele é o nosso professor. Precisamos ouvir a voz dEle, discernir espíritos. Então disse Jesus para os discípulos, para a igreja que Ele estava organizando na terra: estou falando estas coisas para que vocês não se escandalizem. Versículo 2 diz: vocês vão sofrer expulsões dos templos, das sinagogas, e ainda mais, vai vir uma hora em que qualquer que vos matar estará defendendo uma ação benéfica, até mesmo achando que é um serviço para Deus. Já estou interpretando a leitura. No versículo 3 diz: e eles farão isso porque não conhecem a palavra, não conhecem Deus, não conhecem a verdade, nem muito menos conhecem o Senhor. Daí a prática da perseguição. Mas tenho-vos dito estas coisas a fim de que, quando chegar aquela hora, vocês se lembrem que eu já tinha avisado. Não tenho dito a vocês desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês vão me perguntar para onde eu vou? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: é necessário, meu ministério terminou, preciso retornar. Porque se eu não for, o outro ministério do Espírito Santo, que é o ministério de ajuda, porque o meu ministério é de resgatar vocês
redimir vocês, perdoar vocês, inaugurar a igreja na terra. Mas o ajudador vai chegar, o ajudador vai chegar, o ajudador vai chegar, o ajudador vai chegar. Aleluia. E se eu não for, ele não vem. Então é necessário que eu vá para que ele possa vir. Versículo 8 diz: e quando ele chegar, a ajuda dele aos homens é convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. Do pecado, porque eles têm dificuldade de crer em mim. Da justiça, porque eu preciso ir para o meu Pai e vocês não me vereis mais. Ele vai ter que falar de mim para vocês e do meu retorno que vai ter. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não tenha medo do príncipe deste mundo. Não se assombrem com o príncipe deste mundo. Não se apavorem com o príncipe deste mundo. Ele já está julgado, condenado. Vocês sabem quem é o príncipe deste mundo? Satanás, o diabo, adversário de Deus. Não é para ter medo dele. Olha a palavra. Ele já foi lascado, condenado, arrebentado. Não vai destruir você, não vai acabar com você. Ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, mas é porque vocês estão muito infantis agora, não podem suportar. Versículo 13 diz: porém, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vai guiar vocês, ensinar vocês, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vai anunciar as coisas que vão acontecer. Deus fala conosco nesta noite memorável, antepenúltima sexta-feira do ano, Senhor, está terminando, mas coisas grandes Tu tens para nos dar. Abençoa os Teus servos que já chegaram e aqueles que ainda virão, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar no nosso culto de ensino. Glória a Deus, amém, gente. Já estamos naquela sexta-feira que antecede praticamente o Natal. Na outra sexta já é 18, aí na outra e na outra acabou tudo, né? Mas vocês que vieram aqui, com certeza vieram com o propósito de aprender, eu espero. Não venha ao culto por hábito religioso, mas venha com fome e sede de justiça, de aprender e aplicar o aprendizado e crescer. Cadê o Jardel? Viajou? E então aprenda. Não adianta, irmãos, a gente viver eternamente na igreja e nos reger pelos nossos conceitos e pelas nossas ideias. Eu creio que eu estou tendo a responsabilidade de toda sexta-feira abrir a Bíblia e mostrar a vocês. Não só toda sexta, mas toda quarta e todo domingo. Não adianta nós vestirmos a melhor roupa, pentearmos o cabelo, gastar o nosso perfume e vir para cá e sair pior de quando chegou. Não adianta. Da mesma forma que o nosso alimento nutre a nossa vida para termos energia e saúde, para ficarmos vivos, estarmos funcionando, assim a espiritualidade, assim a palavra de Deus. Se a gente não compreender, e nós estamos num momento crítico, não é, da humanidade, principalmente no Brasil, nós estamos sendo reverberadores de analfabetismo funcional. A gente ouve e não entende, a gente lê e não compreende, e isso está atrapalhando a gente moldurar a espiritualidade, a intimidade que a gente tem com Deus. Isso está atrapalhando a gente construir o edifício da espiritualidade. O que me faz quarta-feira pregar como nunca preguei aqui? 4 horas da manhã viajei, cheguei 4 da manhã de hoje, 4 reuniões, climas diferentes, falando, tendo contato com o povo,
Já estou hoje à noite aqui. Vou estar amanhã os 3 expedientes aqui. Vou estar domingo. Quando a gente conhece a Deus, a gente tem responsabilidades com as coisas de Deus. A gente não se empolga com as coisas do mundo, porque tudo é passageiro. A gente não perde oportunidade com as coisas do mundo. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ontem foi um dia profético para esta igreja, porque Deus tem falado que vai fazer algo grande nisso aqui. E eu estou há 5 anos, depois de fazer um projeto de crescimento em 2015, só foi guerra de 2015 para cá. E eu fiquei esses 5 anos questionando o Senhor, né? Como é que pode? Ia para um lado, não dava certo, ia para outro, estava fechado. Tem sido 5 anos de muita luta, né? E ontem, 4 horas da manhã, quando nós nos aprontamos para sair, e na estrada, a esposa do nosso irmão Murilo está fazendo uma live às 5 da manhã, uma oração, e ligamos o aparelho telefônico, o celular, dentro do carro, e ficamos assistindo a live. E ela disse: irmãos, o pastor Gessé entrou aqui na live, está com a gente assistindo. Foi aquela festa, os irmãos orando pela nossa viagem. E a irmã Elisângela disse: pastor, dá uma palavra para nós, diga alguma coisa para a gente. E eu entrei ao vivo e disse: temos sofrido muito esses 5 anos, mas Deus vai começar a mudar a história. Vamos ter ainda um ano difícil, complicado, mas Deus vai começar a cumprir o que Ele prometeu, que a gente espera e acha que é no nosso tempo. E eu disse: Deus vai nos surpreender, vai dar coisas boas, vai nos dar crescimento, né? E eu orei ali com eles e fui embora. E fomos inaugurar esta igrejinha linda na cidade de Frecheirinha, que é um povo que eu estou fazendo um estudo, que a igreja está sendo modificada no mundo, principalmente no Brasil. E eu estou vendo isso no Ceará. Eu estou observando que está havendo um despertar de pessoas que estão cansadas da religiosidade cotidiana, estão buscando mudanças. E nós fomos, depois de quase um ano, aquelas pessoas chamando, nos assistindo pelas redes sociais, resolveram organizar lá um prédio pequeno, cabe umas 80 pessoas. E quando eu cheguei ali, advogado, secretária de saúde, empresários, nós queremos uma igreja que nos ensine a palavra. Eu achei aquilo muito interessante. Melhor, por favor, o som está solto. Mexeram no som, o som ficou solto de novo. E nós fomos ali, irmãos. Põe aí as imagens. Muito interessante. Ao início do trabalho é uma semente que está surgindo daquela cidade. O prédio é pequeno e o povo ficou do lado de fora. Olha aí, passa outra imagem. Isso aí é um jantar que fizeram para nós. Outra imagem, vai menino, rápido. Olha a igrejinha que fizeram para receber a gente. Olha o tamanho, que coisa linda. Foi muito interessante. Está aí o povo, olha. Esse povo, Jesus salvou e renovou, e foi algo maravilhoso ali. Eu creio que Deus vai nos dar um grande trabalho nessa cidade. Uma cidade interessante, né? Cheio de indústria, de lingerie, muito trabalho, né? E então, quando nós inauguramos ali, eu recebo uma ligação do nosso irmão Honorato. Esse pastor, um empresário evangélico, está congregando conosco, está doando um prédio para a gente lá na Caponga, doando mesmo, para ser construído um templo. Não, está doando emprestado? Não, está passando para a igreja. É mesmo, é.
Tem algumas imagens, tem vídeo, mas eu pedi para colocar só um devido horário. Coloca aí que a igreja recebeu ontem. Doação: 15 metros de largura por 50 metros de fundos. Olha que coisa. Terreno enorme para ser feito um grande templo, uma grande igreja aí na Caponga, uma localidade praiana. Tem até uma casa dentro, uma casa de praia, casa de veraneio. Está alugando, está dando? Não, é doando, transferindo para o nome do ministério. Ele quer uma igreja aqui para a gente evangelizar. Olha, eu falei de manhã, de tarde o Senhor começou a cumprir. Glorificado seja o Senhor para sempre. Diga para quem está do seu lado: vai começar. Glorificado seja o Senhor. Vai começar. Glorificado seja o Senhor para sempre. Deus vai abrir as portas para você, para todos nós, mas que a gente tenha esta compreensão de fazer a obra dele. Entendeu? Eu acho que é a hora da definição, né? É a hora da definição. É o momento da gente se apegar com o Senhor, para a gente viver uma vida piedosa, para a gente ser renovado. E cheguei, já tive a expediente, cansado, mas Deus me deu uma palavra aqui sobre essa questão da igreja, a denominação e a verdadeira igreja, não é? Essa confusão que a gente faz de religião e igreja. Inerentemente, o ser humano, inatamente falando, ele é religioso, ele é um ser religioso. Agora, precisamos compreender que o Evangelho de Cristo não é uma religião, porque religião é uma ideia humana, é um conceito humano. A religião não muda, não transforma, não salva. Para ser honesto e sincero, geralmente a religião produz guerra, a animosidade, acirramento. Porque a religião, ela não muda a subjetividade humana. Religião é como uma poeira que engasga a alma humana. Já cristianismo é como o óleo que lubrifica a alma humana. Glorificado seja o Senhor para sempre. Então, o nosso sofrimento, e nós estamos no Brasil sofrendo, há uma crise na igreja brasileira. Está havendo um movimento, as águas estão sendo toldadas ou movidas. E isto é um projeto de Deus. Deus está fazendo uma mudança, irmão, na igreja brasileira. Esta semana mais 2 pastores, de ontem para hoje mais 2 pastores foram recolhidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não tem juízo, acha normal, é natural. Porque nós estamos tão esvaziados da espiritualidade que nós estamos achando tudo normal. Não nos envolver na igreja, normal. Não termos uma vida piedosa, normal. Estarmos completamente aleatórios, desalinhados, normal. Vimos a igreja sentar aí e voltar e não acontecer nada, normal. E nós estamos tendo dificuldade de entender que o Evangelho é um alimento que nos dá sustância, nos dá energia, que preenche o que está vazio e que mexe com o nosso interior, com a nossa consciência, com o nosso pensar, com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio. Se o Evangelho não conseguir mexer com o seu intelecto, com o seu raciocínio, você está petrificado, ou nós estaremos petrificados. Então essa palavra religião gera diversas opiniões relativas à sua raiz e origem. Para o grande filósofo Cícero, significa religare, ou ler novamente, considerar, dar atenção divina ou ao que é divino. Já Agostinho, dos pais da igreja, dizia que religare, como religar, é a ideia de obrigação, uma necessidade de estarmos alinhados com o transcendente, com o divino. O Novo Testamento traz a palavra com a ideia de obrigação,
significando adoração religiosa, particularmente em sua forma externa. Kant, outro filósofo, defendia que a religiosidade é uma observância da lei moral como uma instituição divina. Observe que todos os pensadores aproximaram-se, levaram a palavra religião para perto do transcendente, mas não entraram, não se aprofundaram. A religião geralmente gera polêmica, gera problema, gera conflito. Por isso que Karl Marx chama de o ópio do povo. A gente observa pelo que nós estamos vivendo no Brasil. Ontem eu observei isto, a confusão que está no meio evangélico, porque distorceram o evangelho, tiraram o evangelho do altar, colocaram teatro, colocaram música, tiraram a palavra, colocaram autoajuda. Gente, teatro, música e autoajuda é raspa de madeira, não tem proteína. A proteína que alimenta o nosso espírito não tem nada a ver com show, com movimento. Espetáculo a gente faz até no quintal da casa da gente, basta ter uma churrasqueira e uma vitrola. A igreja é lugar de concerto, de reflexão, de transformação. É o Espírito Santo como médico, mecânico, o cirurgião plástico, tirando o que está podre e colocando o novo. Glorificado seja o Senhor para sempre. Nós precisamos entender esta verdade. Se nós não entendermos isto, irmãos, nós seremos pessoas normais, naturais ou carnais, e não espirituais. Precisamos aprender isto, que é um valor, a espiritualidade é um valor. Existe um contraste no conceito da palavra religião. O contraste é feito entre aquele cuja religião consiste em cerimônias formais, e aí, com muito respeito, nós poderíamos colocar catolicismo, espiritismo, cerimônias normais, focada no aqui e agora. Compreende isso? E que não apoia a devoção sincera. E tem aquela outra cuja religião consiste de atos de misericórdia, porque flui de uma atitude de coração que é reta para com Deus. A esta nós chamamos de cristianismo. Uma relação, há um fio condutor, há um fio condutor, há um fio condutor, que vem a energia e volta o brilho. Desce a energia e sobe o brilho. Desce a energia e sobe a gratidão. Desce a energia e sobe o compromisso. Desce a energia e sobe a adoração. Desce a energia e sobe o louvor, o glorificar ao Senhor. Não é só descendo a energia. Nós precisamos entender isto. Há um compromisso. A igreja, ela não é só apenas um conjunto de pessoas que reúne-se para adorar ao Senhor. A palavra eclésia traduz quase 100 vezes a palavra hebraica gaal, que significa assembleia, ajuntamento para decidir, para tomar decisão. Nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra para tomar uma decisão. O que foi que eu fiz até hoje à noite que eu preciso mudar? O que eu não fiz que eu preciso adicionar? Decisão. A palavra sendo pregada são decisões que nós estamos tomando. Mas não é decisão só nessas 2 horas. São decisões que a gente, pronto, isso aqui renova, restaura, colocamos em prática, né? Então a igreja é uma reunião de pessoas que recebe sua autodenominação como irmãos, irmanados, unidos no propósito. Então, como igreja, ou nós fazemos ou não fazemos. Ou nós somos irmãos ou somos díspares. Ou nós concordamos ou nós somos dissidentes. Ou nós buscamos o consenso ou nós somos desunidos. Então não é assembleia, então não é igreja, então não é evangelho. Porque assembleia, igreja, evangelho
depende desta unidade, deste consenso, que nós não estamos fazendo para o homem, para o reino social, nós estamos fazendo para agregar valor à espiritualidade, à minha relação com o Senhor. Aí a gente passa a ser irmãos. Aí temos a denominação de santos, separado da desunião, separado da confusão, separado da não adoração, e formamos a nação santa, discípulos e seguidores de Cristo. Compreende isso? Então a característica significativa da igreja é o seu relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, ouvindo a voz do Espírito Santo, o ajudador. Esse Espírito Santo é o professor particular, reforçador, que tira a dúvida. Então, se eu não sei me comunicar com esse Espírito Santo, eu sou apenas uma coisa no reino de Deus. Eu sou apenas um vaso, sem rosas, sem flores, sem azeite. Parece que você precisa ser quebrado para entender a minha posição, a minha colocação no reino dele. Enquanto nós tivermos este conceito de religião, de igreja ou de denominação, nós não crescemos. Nós precisamos nos despir dos nossos conceitos sociais, sociológicos, horizontais, e entender o chamado. Neste período crítico que estamos vivendo, quantas pessoas não estão deixando as suas igrejas? Umas indo para o mundo, outras mudando de igreja, outras ficando em casa. Porque o irmão que ele fez amizade é mais influente na vida dele do que o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, e a própria palavra. Observe isso, isso é um detalhe que eu estava dentro do banheiro hoje pensando. Aqui mesmo na Canaã, quantos irmãos nós não perdemos esse ano? Porque resolveu ficar lá desse irmão, que ele é meu amiguinho, é meio legal comigo. E a igreja é o quê? O corpo de Cristo é o quê? A palavra é o quê? Significa o quê? Que a amizade a um mortal igual a você é mais importante do que a sua relação com o Senhor. Olha como nós estamos perdidos. Quando nós somos apenas nominais dentro da igreja, qualquer pessoa leva a gente embora, porque a gente não conhece Deus. A gente passa a vida inteira na igreja e uma circunstância adversa leva a gente embora. A gente não conhece Deus, não conhece a palavra, não conhece o Evangelho, não sabemos de nada. O Evangelho está acima de pai, acima de mãe, acima de irmão, acima de mulher, acima de filhos. Glorificado seja o Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos provando no Brasil que nós não temos Evangelho. Crente culundum, como diz a minha mãe, crente zangado, crente revoltado, crente que não pode ser contrariado. Está tudo confuso, porque não sabemos a nossa posição no reino de Deus. Põe aí 1 Tessalonicenses 2,14. 1 Tessalonicenses 2,14. Veja o que diz a palavra de Deus sobre a nossa posição de igreja, sendo ajudado pelo Espírito Santo, entendendo o sacrifício de Cristo, o que é a igreja na terra com perseguição e sofrimento. Irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, porque também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que elas padeceram dos judeus. Olha Paulo relatando problemas existentes na igreja, mas que aqueles irmãos entenderam o Evangelho. E Paulo disse: o mesmo problema que existe na sinagoga dos judeus, das contendas, das briguinhas, porque não conheceram o Senhor, vocês podem ter o risco de produzir, de praticar, mas como vocês têm Cristo, vocês estão se comportando diferente, porque Cristo veio fazer o corte, irmão, corte. Religião, igreja. Religião, espiritualidade. Religião, discípulo de Cristo. Religião, treva. Igreja, luz. Religião, ideia humana. Igreja, ideia divina. Nós já estamos conduzindo a igreja como uma associação de bairro, como uma associação de família,
como um partido político. Nós não entendemos ainda o Evangelho. Jesus disse na sua leitura para os discípulos que está sendo igreja, é ter consciência que haverá guerras e problemas. Acabei de ler para vocês no capítulo 16. Se o meu filho tiver problema, eu saio da igreja. Se a minha filha tiver um probleminha, eu saio da igreja. Então você não é mãe, você não é pai? Se minha mulher tem um problema, eu saio da igreja. Então você não é marido, você não é sacerdote? Então a igreja é o que para a tua família, para o teu filho, para a tua filha? A igreja começa em casa. O homem é o pastor da igreja família. É você que tem que ter decisão. Estamos perdidos. É um bocado de crente com lundu, vitimizado, com mimimi. Não, por causa disso, aquilo que... Não, irmão, que é isso, irmão? Que é isso, irmão? 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a igreja não pode ser atingida. Glorificado seja o Senhor para sempre. Nós não temos noção de que nós somos. Isto prova que nós somos infantis, não estamos crescendo. Pode acontecer o que acontecer, irmãos. A igreja está acima dos nossos problemas. Acima dos nossos problemas. Nós precisamos entender isto. A igreja é de Deus porque Ele estabeleceu atos sobrenaturais para vir à terra na pessoa de seu Filho por meio do nascimento virginal. Olha o que é a igreja. Nós estamos tão distantes do nascimento de Cristo que já perdemos a nossa essência de igreja. A igreja é de Deus porque comprou um povo por meio do sacrifício substitutivo do seu Filho. Você não está aqui porque você acha bonitinho o pastor Gessé, nem acha legal a igreja. Você está aqui porque você estava nas trevas e o Senhor te comprou, substituiu você, tirou o sacrifício que você tinha que fazer e pagar, e Ele fez e pagou por você. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda isto. A igreja é de Deus porque Deus ressuscitou o Filho dos mortos para promover a vida eterna. Nós não valorizamos nada, não sabemos de nada, não entendemos nada. É um negócio assim meio louco, irmãos. Eu estou falando aqui porque eu estou falando para o Brasil. Estou falando, desabafando diretamente, individualmente, indireto. Estou falando para o Brasil, irmão. Hoje foi um dia que eu recebi inúmeras mensagens do Brasil de pessoas dizendo: resolvi ficar em casa porque eu quero ouvir a palavra e meu pastor só fala de dinheiro. Então eu estou aproveitando esse palco, esse altar, tanto para ensinar vocês, como para pregar para milhares de pessoas que estão a nos ouvir nesse momento. Eu não vou perder essa oportunidade de pregar o Evangelho ao mundo inteiro, como diz a Bíblia em Mateus 24. Nós precisamos aprender. A igreja é de Deus porque Ele enviou o Espírito Santo para abastecer e equipar esta igreja. Ele é o consolador, Ele é o ajudador. Nós precisamos, irmãos, nos deixar aceitar para receber a ajuda desse Espírito Santo. Ele dizendo: ei, calma, não é assim não. Nós não estamos permitindo ouvir, aceitar, concordar os ensinamentos do nosso ajudador. Nós estamos sendo protagonistas da nossa espiritualidade. Não importa se ele está se quebrando, se arrebentando, usando a Bíblia, enfim, para atacar o outro. Mas ninguém ouve o Espírito Santo. Quer que nos aconselhe: ei, não é assim não, tenha calma, essa conta não está mal feita. Nós não estamos permitindo ser ajudados por Ele, e estamos nos perdendo. E não nos interessa um culto como este, hein? Não nos interessa um culto como este. De preferência, era bom ter um coach aqui de autoajuda. Você vai conseguir, você vai chegar, você vai voar como uma águia.
Você vai receber chave, você vai receber carro. Não é assim não, irmão. Doente não anda. Doente não tem força para trabalhar. Doente não tem energia. Como é que você vai receber? Como é que você vai atingir? Como é que você vai chegar? Analfabeto não pode ser doutor, irmão. Tem que quebrar as pestanas, tem que estar trabalhando, tem que estar estudando a noite inteira. Não é assim não, rapaz. Agora vem esse evangelho, o facilitador. Você vai receber, Deus vai te dar como? Tu não trabalha, não estuda, não lê a palavra, não jejua. Eu não estou falando de trabalhar mãos na obra, não. Estou falando atividade espiritual. Não lê a Bíblia, não canta, só vive de rodinha, falando a vida alheia. É complicado para lá, complicado para cá. E Deus, tome bênção, tome bênção, tome bênção. Está errado isso aí, rapaz. Nem nós abençoamos nossos filhos desobedientes. Sim ou não? Ele nos entristece, a gente se chateia, a gente fecha a mão. Agora Deus não. Deus é o nosso serviçal, Ele tem que nos dar. Aí dele se não dá, a gente toma o céu dele se Ele não dá. Não é, meu irmão. É diferente. Entenda esta verdade. Então, este Espírito Santo, ele veio trazer à igreja um ensino, há uma pedagogia, há uma disciplina, há uma matéria. Põe aí, capítulo 16 de São João, versículo 12 e 15. Capítulo 16 de São João, versículo 12 e 15. Olha o que diz: ainda tenho muito que vos ensinar, mas não podeis suportar agora. Não é triste isso? Eu querer formar você, dar um diploma e você não passar de ano? Você é negligente com as suas atividades. Porém, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vai tentar guiar você a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. 14. É através da atividade dele na igreja que ele vai me glorificar, porque receberá do que é meu e vai anunciar. Então veja que há uma relação Cristo, Espírito e igreja. O que o Espírito Santo quer ensinar ao povo, a um, a outro, ou de forma coletiva, não é nem dele a palavra. Ele está sendo enviado, ele é um mensageiro, ele é um emissário. E tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vos anunciará. Então há uma relação imbricada entre nós humanos que recebemos Jesus como Salvador, o nosso pedagogo, o nosso ajudador, que é o Espírito Santo, e o que ele recebe do Pai para nos passar. Não é da minha vontade isso, não faça isso, não vá por aí, não vá para cá. Mas nós estamos completamente rebeldes à voz do Espírito de Deus. Nós só queremos. Mas não aceitamos a fórmula, a receita, a prescrição, como é para ser feito. E causamos problemas. Você sabe uma das classes, escute isso aqui que é muito grave o que eu vou dizer. Uma das classes de crentes nesta última hora é a classe dos que atrapalham os que querem servir a Deus. Põe aí Mateus 25. Mateus 25. Primeiro, olha o que diz. Presta atenção nisso aí. Então o reino dos céus, o reino o quê? Será igual a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram para um casamento. 2. 5 delas eram loucas, insensatas, mas tinha 5 que eram prudentes. As insensatas trabalhavam, zelavam suas vidas, tinham responsabilidade. A lâmpada aí fala de atividade, de responsabilidade. Tomando as lâmpadas, não levaram as insensatas, não trabalhavam, não tinha produção, não tinha azeite, não tinha luz, não tinha vida, não tinha conhecimento, não tinha iluminação, não tinha nada. As prudentes levaram o azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite. Agora leve para o versículo 13, se não me falha a memória. Versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Vigiai, porque não sabeis. Então, o Senhor Jesus pega um costume do Oriente de casamento, que as donzelas, as virgens deveriam abrilhantar aquele casamento. O noivo era quem chegava primeiro, depois era a noiva.
Mas quando o noivo estivesse lá no local para receber a bênção do sacerdote, aquelas virgens, aquelas acompanhantes, aquelas donzelas deveriam estar presentes para esperar a noiva chegar. E o Senhor diz o seguinte: tinham 10, foram convocadas para fazer parte do cortejo. 5 eram altamente responsáveis. Cuidavam do sapato, do cabelo, da unha, do vestido, da candeia, porque não tinha energia elétrica, tinha que sair de noite, e geralmente o casamento ia até uma semana ou mais, mas começava lá pela madrugada, e tinha que sair iluminando, precisava ter gás, querosene, azeite, que era o que queimava dentro da candeia, e tinham 5 irmãos, que estavam na mesma casa, relaxadas, não estava nem aí. E com poucos minutos do noivo chegar, ouviu-se um grito: gente, lá vem o noivo, onde estão as donzelas? 5 prudentes estavam prontos e saíram, as 5 insensatas: a gente queria falar com vocês. Dá para dividir o azeite? Irmão, não trabalha, não produz, ainda quer tomar o que os outros têm. Eu vou repetir que ninguém entendeu. Tem gente na igreja que não trabalha, não produz, ainda quer tomar o que o outro tem, o que o outro produz, o que o outro faz, atrapalhando. Observe que as prudentes dizem assim: por favor, entenda, se a gente pegar aqui o azeite da candeia e dar para vocês, nem vocês chegam lá e nem nós. Em outras palavras, não fazem, não acontecem, não vivem, mas querem usufruir. Nós estamos vivendo exatamente este período. A voz do Espírito está gritando: vigiai, vigiai, o noivo vai chegar, vigiai. Depois eu vejo isso. E atrapalha quem está produzindo, quem quer produzir, quem quer trabalhar, quem quer fazer. Porque as prudentes diziam: menino, cadê a fulana? Fulana, cadê você? Depois eu vou, que besteira, isso é coisa de pastor. Irmão, nós estamos vivendo este mesmo cenário hoje. Metade de obreiro, metade da igreja quer fazer, quer trabalhar, e tem metade: não, vamos isso não. E daqui atrapalhar você chegar nas bodas. Me dá um pouco do teu azeite. O cão é sem vergonha, irmão. Além dele não ir, quer impedir você ir também. Ainda bem que as prudentes foram muito crentes, se jamais. O que nós temos aqui foi o que nós produzimos para chegar até lá. Então nós não podemos dividir com vocês. Compreende isso? Vá lá na igreja, vá lá orar, jejuar, buscar a palavra. Não dá mais tempo não, isso é um problema de vocês. Nós nos anulamos para fazer a obra, para fazer a vontade, para obedecer o critério, o manequim, o croquete, e vocês não estão nem aí. Agora, por que eu tenho que dar o que eu consegui para você? Quando a gente olha para o dilúvio, só foi salvo 8 pessoas, a gente se assusta, irmão. Quando a gente olha para a metáfora das 10 virgens, que só foram salvas 5, ou só chegaram 5, a gente se assusta. Onde é que está essa metade? É assustador, irmão. Esses mais de 100 pastores que já morreram nessa pandemia deixaram seus lugares vazios porque não tem substituto, não tem produção. Se vocês tivessem acesso às mensagens que chegam no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, pedindo, pede pastor para tudo que é canto. Tem não, irmão. Não tem mais pastor, não tem mais professor, não tem mais político, não tem mais presidente, não tem mais guarda, não tem mais nada não. Não tem mais juiz. Nós estamos sendo administrados pelo interesse nosso, particular nosso. Venha a mim o teu reino. Faça aqui na terra como eu quero. Do jeito do céu eu não quero não.
E o Espírito Santo perdeu espaço na igreja para nos dizer o que é da vontade do Pai, que a gente não aceita. Tem que ser do meu jeito e não da vontade de Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem natural não concorda, não aceita, não aceito as coisas da igreja, não aceito as coisas que o Espírito Santo está a orientar, não concordo, não aceito. Loucura, rapaz. Está vendo que isso não está certo, rapaz? Concordo não. Pastor está doido, rapaz. Pastor não tem juízo não, porque nós perdemos a visão. E Paulo diz assim: eles estão certos de não aceitar, de não concordar, não entende? As coisas da igreja não são discernidas politicamente, sociologicamente, antropologicamente, economicamente. Os irmãos ontem ficaram apavorados porque não tiramos oferta lá. Ao contrário, levei quase 40 Bíblias para dar de presente. Levei uns brochezinhos da igreja para dar de presente. Mas essa igreja ao invés de tirar oferta, faz dar presente. Ora, mas se a briga é porque é dinheiro, e por que a gente vai chegar fazendo do mesmo jeito? E os irmãos, não, mas está aqui o dízimo. Nós trouxemos o dízimo. Hoje aqui é festa. Nós estamos tão mecanizados, nós estamos tão materializados, que temos um culto formal, que mesmo chateado, não gostando, a gente está tão culturalmente acostumado que, não, é só isso aqui. A gente se assusta no dia que o Espírito Santo, não, deixa, quem cuida sou eu. Ora, irmão, por que eu ia tirar dízimo de 30 pessoas se eu tinha acabado de ganhar 200 mil? Eu tinha acabado de receber as imagens da casa na Caponga, um terreno enorme, uma casa enorme, o irmão dizendo, está aqui com o documento da igreja para construir uma igreja. Irmão, peraí, irmão, abra os olhos, irmão. Nós perdemos essa capacidade de analisar as coisas espiritualmente. Está aí, versículo 15. Mas se houver alguém espiritual, vai discernir bem tudo. Opa. E tem uma coisa, ele vai ser incompreendido por todos, porque a maioria está carnal, está natural. Aí o espiritual vai ser chamado de doido. Vocês não têm noção, as mensagens que eu recebo, pastor, pelo amor de Deus, pastor, vá não. Você vai cansar. O senhor pregou quarta, quinta-feira eu preguei 4 vezes, terminei de pregar hoje 1h30 da manhã, irmão. 1h30 falando em outra reunião. Pastor, cuidado. Pastor. Irmãos, quem o senhor está recolhendo é porque chegou o dia, irmão. Ninguém vai mudar isso, cara. Ou você não está entendendo? Irmão, ninguém vai mudar você pegar Covid e morrer. Ninguém, cara. Não é você que vai se prevenir. Cuidado, amém, temos que ter cuidado. Mas se Deus disser, chegou a sua hora, meu filho, vai ser com Covid ou sem Covid. Não podemos ser relapsos. Amanhã eu vou batizar aqui fora, andando aqui ao redor e batizando, sem precisar entrar, sem precisar ter contato. Sou do grupo de risco? Sou. Mas se eu não entender a espiritualidade, do que é que eu faço daqui, irmão? Irmão, se eu tiver de morrer de Covid, não tem anjo nenhum que me proteja. Olha, capítulo 5 de 1 Coríntios, eu acho que é. Põe aí capítulo 5 de 1 Coríntios. Olha o que diz capítulo 5 de 1 Coríntios. Que quereis? Irei a vós para que recebais do Senhor de algum modo, eu digo, vai. 5, 2, 3, 4. Em nome do Senhor Jesus. 5.
seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é um caso que aconteceu na igreja. Um filho deitou com a mulher do pai, e o apóstolo Paulo está cortado, vai ser morto, nem que o corpo seja destruído por Satanás. O que pertence a Deus é o espírito. O que significa isso aí? Não importa como foi que o Senhor te recolheu, só os pedaços na linha de trem é um problema para nós. Oh meu Deus, na linha de cortou de pé, irmão, para Deus. Irmão, corpo não herda a eternidade. Ninguém pode tocar no nosso espírito. Trem não estraga o nosso espírito. Bala, facada não estraga o nosso espírito. Pó, volte ao pó, porque é patrimônio da terra, mas o espírito é do Senhor. Precisamos ter cuidado? Precisamos. Por exemplo, há 2 meses atrás, há 8 meses atrás eu tomei ivermectina. Há 6 meses atrás eu tomei ivermectina. Há 2 meses atrás eu tomei ivermectina. Ontem de manhã, antes de viajar, eu tomei ivermectina. Eu estou fazendo a minha parte. Botei a máscara. Minhas mãos chegam tão branquinhas de tanto álcool. Cheguei ontem ali, uma multidão de gente, todo mundo, meu Deus, tinha gente até querendo desmaiar para ver o pastor Jessé. Cheguei ontem ali, parecia um popstar. Eu quero abraçar. Abraça a máscarazinha. E o irmão Kleber com as mãos para trás assim. Aí quando a pessoa saía de perto de mim, o irmão Kleber. E eu dizia, na frente dos irmãos não, calma, olha aqui. Aí a mão para trás. Aleluia. Glória a Jesus. Estou fazendo a minha parte, irmão. Agora, se Deus disser, Jessezinho, meu filho, você não completa 61 anos, eu vou lhe levar. Irmão, eu posso ficar trancado dentro de casa, deitado debaixo da cama. A cama me mata, a cama cai e me mata. Sim ou não? Nós perdemos a capacidade de discernir as coisas. Porque não somos mais a igreja apaixonada, amante da evangelização, da atividade, da vida piedosa. Não. Nós nos tornamos um grupo social religioso que domina o interesse financeiro, visibilidade, esterismo, espetáculo. É verdade, cara, isso dói, mas é verdade. Dói, mas é verdade. Se não deixar eu cantar, eu me chateio. Se não deixar eu tocar, eu me chateio. Se não deixar eu pregar, homem, vai para o capeta. Deus usa quem Ele quiser na igreja. Deus usa a criança, Deus usa o pretinho, Deus usa o branquinho, Deus usa o alto, Deus usa o baixo. Ninguém tem cargo na igreja. É o Senhor que levanta, é o Senhor que abate, é o Senhor que usa, é o Senhor que não usa. Oh meu Deus! A igreja é um reino espiritual. Eu também creio. Só nós dois que crê? Tem mais alguém que crê? Glória. Então o Espírito Santo está para ensinar, revelar. Peraí, não é assim não. Eu preguei, quase morro de pregar. Saí daqui com 33 graus. Fiz reunião em Irauçuba com 37, cheguei em Sobral com 40, cheguei em cima do Tianguá com 25, desci para Frecheirinha, 42, a garganta, quando terminou tudo, entrei no carro já geladinho, friinho, aí a garganta travou e eu disse, será que é o Covid? Jesus, eu fiquei sozinho ali, peguei a toalha, botei aqui, e o pastor dirigindo o carro, e 2 atrás e tal, conversando, e eu, Jesus, será? Aí vem o psicológico, né? Que todos nós temos, né? Aí o psicológico, tá doendo, tá ardendo. Deixa eu ver se eu sinto o sabor do curso. Normal, somos, né? Aí tudo, e ali todo mundo silêncio, já com sono, cansado. E o motorista olhar para o motorista lá, tchum, pastor Ezequias, e a garganta, eu, Jesus. Aí peguei a toalha, me cobri aqui, Senhor,
É o Covid? Quem é, Senhor? Eu vim, mas se eu tomei ivermectina como coisa que fosse resolver. Resolve não. Aí quando cheguei aqui, sabe, eu vou cochilar, e cochilei. Aí cheguei aqui, 4 horas da manhã, ainda estou com a garganta irritada. Aí eu digo, é porque eu falei demais, não foi Covid, foi conversa muita. Falei muito. Olha para o irmão que está ao seu lado, balança a cabeça, diga assim: se desespere não. Eu e você só vamos no dia que o Senhor quiser. Glorificado seja o Senhor para sempre. Meu Deus, já está na hora de terminar. E agora que eu comecei, ainda falta o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto. Meu Jesus, mas vou parar que eu não aguento mais não. Estou cansado. Amanhã vai ser 3. Quem quiser saber como é que eu vou batizar, vem assistir amanhã. 3 expedientes, de manhã, de tarde, de noite. Vou estar aí rodeando aí, batizando os irmãos. Vocês estão achando bonito? Alguém quer se batizar hoje à noite? Quem é que quer se batizar hoje à noite? Tu? De novo? É bom demais, né, se batizar? Quem está com medo de morrer, diga amém. Na flor da idade, está com medo de morrer? Todos nós temos medo da morte. Jesus teve. Agora coloque uma coisa no seu coração, na sua alma. Vá viver a espiritualidade, vá se ver o Senhor. E quanto mais vocês trabalharem para o Senhor, você vir para a casa de Deus, você está trabalhando. Você dizimar, você está trabalhando. Você ofertar, você está trabalhando. Você participar, cooperar com as atividades da igreja, você está trabalhando. Pastor Gessé, quarta-feira, fez aqui uma convocação para os irmãos trazerem uns mantimentos, porque amanhã nós vamos ter aqui umas 150 pessoas voluntárias trabalhando, e não vai dar tempo de ir em casa. Aí eu disse, vamos dar um almoço a eles, né? Aí eu pedi, você trazer 1 quilo de alimento, você está trabalhando. Você vir limpar o banheiro da igreja, você está trabalhando. Deus honra isso. Entendeu? Você chegar aqui na igreja e ver as cadeiras ao contrário, e vou ajeitar as cadeiras. Nenhum desses oficiais vão brigar com você. Você está trabalhando, você está zelando a casa de Deus. Na casa de Deus, não só o trabalho não é só do microfone. Esse é o pior, é o mais complicado. O que você fizer tem um apontamento lá em cima. Olha. Um apontamento, uma caderneta e o nome de todos nós. Até você dizer assim, vou obedecer o senhor, pastor. Aponta aí. Está sendo apontado. Compreende isso?